Oi, gente, né? Sou a Denise, estou aqui como Scrum Master, eu sempre falo isso, que eu estou e não sou, porque tem muitas possibilidades e a gente pode navegar para outras áreas. Sou nada geek, tá, gente? Caí de paraquedas, literalmente era só para ser um curso de informática, tá? Eu era amante de geografia, ciências sociais, enfim, fiz aí, amo, né, livros infantos e juvenil, amo ler, assim, tipo, eu estava conversando com a minha sobrinha ontem, pessoal, eu acho que eu já li mais de 1.000 livros nessa vida, eu amo ler, tá? E aí uma nova paixão é andar de bike, eu confesso que eu viajava todo dia, e a gente passava, tinha uma galera andando de bike 6 horas da manhã, eu falei, meu, que esse povo fica, ele tá dormindo, por que tá andando, né? Mas aí a hora que eu descobri o quão gostoso é a brisa, assim, no rosto, sou apaixonada, e esse é eu andando de bicicleta, tá, uns finais de semana aí. É um prazer, aí a gente vai falar um pouco mais sobre facilitação, e é com você, Ortega. Valeu. Bom, como vocês podem ver, meu nome é Carlos Ortega, mas por favor me chamem de Ortega. Carlos parece que a minha mãe está me xingando. Estou na Avenue Code há um pouco mais de 2 anos, atuo como Scrum Master ali, num cliente canadense aqui. Sou um geek, no sentido de adoro coisas de tecnologia e gibis. Sou um fanático da Marvel, principalmente. Gosto de música eletrônica, é uma das minhas segundas paixões. Quando não estou trabalhando, eu estou ouvindo música eletrônica. E quando eu estou trabalhando, eu estou ouvindo música eletrônica. Então, e um dos meus principais hobbies é tirar fotografia, principalmente ao pôr do sol. Astrofotografia também curto bastante. Então, na pandemia, o que eu mais fazia era sair no meio da madrugada, caçar estrela. E esse sou eu tirando fotos. Sou exatamente o Kanye West. Toda vez que eu vejo um pôr do sol, eu estou fazendo isso com a câmera. Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre o que a gente vai cobrir aqui, né? A gente vai falar sobre facilitação. Porém, antes da gente começar a falar sobre facilitação, eu quero ter um entendimento de todos sobre o que vocês acham o que é facilitação. Então, o que a gente vai fazer? Estamos em quantas pessoas aqui? 38 pessoas. Olha que legal, pessoal. 38 pessoas. Muito bom ter toda essa gente aqui. O que eu vou pedir? A gente vai se dividir em grupos, tá? Eu vou separar as salas. Mas antes de separar essas salas, eu vou deixar 1 minuto para que a gente pense sobre, na nossa opinião, o que é facilitação e quais skills um facilitador deve ter, tá? Nesse 1 minuto, vocês escrevam num bloco de notas esses 2 itens. Passado 1 minuto, eu vou distribuir vocês em salas separadas, e aí vocês discutem, cada um levanta o que trouxe, né? No máximo, para não ficar muito longa a discussão, e a gente tem bastante gente, anotem dois itens do que vocês acham que é facilitação e 2 itens de um skill. E aí vocês conversam, quando vocês estiverem na sala, vocês conversem sobre os pontos em comuns e tragam em acordo, tá? As palavras que estiverem em acordo, a Dê e o Bruno vão me ajudar, então eles vão estar preenchendo esse slide aqui, e depois disso a gente bate um papo sobre o que vocês levantaram, tá bem? Então, eu vou colocar 1 minuto agora para a gente pensar sobre esses 2 pontos, e aí a gente volta, beleza? Enquanto isso, eu vou preparando também as salas. Ortega, o que eu fiz? Eu criei mais um slide, tá? Com o grupo que eu estava, exatamente para não ter problema ali, então eu vou tirar o skip, tá bom? Tá bom. Porque o grupo que eu estava está em outro slide. Mas você colocou antes daquele lá, né? Não, eu coloquei, eu coloquei o 7, é o 7º. Tá, então tá certo. Tá Então bom. esse aqui, peraí. Então faz o contrário, move pro 6, deixa eu fazer um negócio aqui mais fácil. Porque a gente vai... Deixa eu dar um stop presente. Você atualizou o slide? Beleza. Isso. Então, beleza. Sim. Agora é para estar certinho. Então vamos lá.
todos vendo a minha tela? Não, né? Não, Não. ainda não. Obrigado por falarem, às vezes eu faço isso direto. Agora, conseguem ver? Carregando. Sim. Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre as coisas que vocês colocaram. 7 minutos é muito pouco para a gente discutir tudo isso. Mas, alguns dos pontos que foram colocados sobre o que é facilitação ajuda a atingir um objetivo interessante, é um intermediador. Facilitador ajuda as pessoas a atingirem um objetivo utilizando técnicas que garantam que esse processo aconteça com base em algumas regras. Esse foi um tópico que surgiu lá no meia salinha, foi bastante enriquecedora a discussão disso aí. Direcionar o time para um objetivo sem dispersar. Aí, olhando no próximo slide, facilitar a extração de conhecimento de um grupo, trazer mais fácil, eficaz e eficiente conhecimento do grupo, pode aplicar diferentes contextos, conhecimento, processos, entre outras áreas, trazer clareza para os processos, tirar os questionamentos, trazer o processo e deixar mais claro. Conduzir o time, processos para trazer clareza ao encontro e atividades para que todos possam ter conhecimento do que está acontecendo. Entender o processo, o assunto, ajustar, alinhar os parâmetros expectativos, organizar as ideias do grupo para chegar a um objetivo comum. Como vocês podem ver, algumas coisas entraram em sincronia dos diversos grupos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os skills. Vendo aqui. Organização, comunicação, criatividade, colocar-se como igual aos outros. Gostei desse aqui, colocar-se como igual aos outros. Vamos ver o que o outro colocou aqui. Ter uma escuta ativa, global. Leitura corporal, atenção plena, ser neutro. Organização, comunicação, empatia, escuta ativa. Gerencia conflitos, gerenciamento de tempo, facilidade de adaptação. Bom, como vocês podem ver, algumas coisas saíram bem em comum, né? Se a gente tivesse um Miro lá e colocasse os post-its bonitinhos, vocês iam ver que algumas clusterizações iam estar bem similares. Mas, afinal, o que é facilitação? É nada mais do que a gente organizar a forma como as reuniões devem ser conduzidas, tá? Por que conduzidos? Facilitar é diferente de conduzir. Quando a gente está facilitando, a gente está fazendo mais que condução. Condução, qualquer um pode fazer. Inclusive, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis que existem dentro da facilitação. Mas para a gente se atentar aqui no momento agora do que a gente está falando sobre a facilitação, o que significa facilitar? Foi falado nas notas anteriores, e realmente faz sentido, auxiliar com que os participantes cheguem ao resultado. E o resultado, ele deve ser criado, compreendido e aceito por todos, tá? Isso é o mais importante, aceito e compreendido. A gente precisa sair com um outcome dessa reunião, porque, como todos sabem, tempo é dinheiro e todas as reuniões custam dinheiro. Então, se vocês pararem para pensar no custo que uma reunião tem, e se você num papel de facilitador, independente da sua função, quando você está rodando se você é um gerente de projetos e está rodando um status report, se você é um arquiteto e está criando uma solução, precisa do input do cliente, você está num cargo de facilitador. Então, não necessariamente o agilista ele tem esse cargo de facilitador, e é uma das coisas que eu quero quebrar aqui com vocês hoje. O agilista, ele não é facilitador, e sim, ele tem as ferramentas para te ajudar a facilitar. Então, ele cria essa fomentação de skills nas pessoas. E falando um pouquinho de skills, quais skills um facilitador deve ter? Acima de tudo, e a primeira coisa é inteligência emocional. Isso aqui, já por si só, é um outro tópico que a gente pode falar por horas e horas. A gente já teve diversos treinamentos aqui dentro da Avenue Code, inclusive falando sobre facilitação, sobre inteligência emocional. Então, eu não vou entrar muito em detalhes disso, mas eu vou falar sobre algumas características dentro da inteligência emocional que a gente deve se atentar quando a gente está facilitando. Então, a primeira coisa é ter uma autoconsciência, que significa ter self-awareness, significa ter você consciência das emoções que estão por vir, que já submerge no segundo tópico, controle das emoções.
Saber entender as emoções de si próprio, de todos dentro da reunião, é um skill essencial para ser um bom facilitação. Promover a automotivação. Em que sentido? Quando a gente está falando dos valores do Scrum, por exemplo, ter foco e coragem, a automotivação é uma das principais características para você mudar esse comportamento e gerar esse tipo de valor dentro do seu time. Então, quando você está fazendo automotivação, você acaba exercendo um pouco, já entra no próximo tópico, que é a empatia, você lidar com as emoções, né? Então, saber como entender a situação do outro não significa que você concorda, mas você entende a situação no momento, né? Principalmente em situações de crise, exercer o papel de empatia é muito bom. E já lida no próximo tópico, que é lidar com relacionamentos, né? Quando a gente fala em lidar com relacionamentos, é quando a gente tem uma conversa. Muitas vezes já entra no próximo tópico, que é comunicação. Como que a gente exerce uma boa comunicação? Simplesmente a gente pode atentar às regras da comunicação não violenta, que é o seguinte: observe os fatos, entender quais são os sentimentos daquela mensagem que você quer prover, se existe a necessidade que você realmente quer pregar, e qual que é o pedido, qual que foi a situação que gerou aquilo. Então, se você se atentar a todos esses pontos, você já está praticando uma comunicação não violenta, está lidando com relacionamentos de uma forma efetiva, tá? E aqui um último ponto não tem como você ter uma boa facilitação sem ter uma organização. E quando eu falo organização, eu falo de uma organização de processo, do que você precisa entender, qual que é o caminho que você quer seguir, né? No que você está facilitando. E, por fim, como você vai transmitir essa mensagem, seja visual, seja hoje eu estou fazendo a minha comunicação, então é verbal. Então toda a minha organização é cognitiva. Então eu tenho que entender qual que é o resultado que eu quero aplicar em vocês. Então eu preciso me organizar para fazer isso. Então eu vou dizer por experiência própria, eu não sou uma pessoa que gosta de reuniões de última hora, porque eu gosto de me preparar para uma reunião. Então, para mim, importa qual que é o objetivo da reunião. Então, muitas vezes, eu não marco uma reunião de um dia para o outro. Eu tento, pelo menos, marcar 1 ou 2 dias, porque, para mim, é importante essa questão da organização. Eu me preparar para o tema, ver se realmente eu vou conseguir me expressar da forma como eu preciso. Às vezes, eu não estou com cabeça para fazer isso. Então, depende de muitos fatores. Então, a organização ajuda muito você a trabalhar com a facilitação, né? Bom, acho que é isso. Podemos falar agora um pouquinho sobre os pilares da facilitação. No geral, a gente tem os seguintes pilares. Primeiro, guiamos as pessoas, criamos as conexões, observamos e agimos de acordo com a situação, e, por fim, pegamos o consenso ou consentimento. E a gente vai falar como a gente trabalha nesses pilares de acordo com o nosso dia a dia, quando a gente está facilitando, tá? Então, vamos lá. Bom, bora lá então, gente. Vamos falar o primeiro, que é guiar pessoas, né? A pessoa que vai... Isso é fundamental, tá, gente? O Ortega falou aí que ele se adianta ali 2 dias e tudo mais. Isso é extremamente importante, tá? A gente saber a hora que a gente entra para uma reunião, ou mesmo antes, né? A gente fala assim, vou entrar na reunião, eu vou saber o que está acontecendo. O ideal é as pessoas saberem antes, principalmente aqui, eu já vou começando dando uma dica, principalmente se você descobrir, e é muito importante você saber quais são as pessoas que vão participar, quais são os perfis das pessoas que participarem daquela reunião, e se você tiver um neurodivergente, gente, por favor, coloca a descrição, tá? Porque a reunião, alinhamento gera uma ansiedade, entendeu? Pode colocar um título alinhamento, só que antes que você conversou com a pessoa antes, né, e a pessoa sabe do que você está falando, tá? Isso é essencial, então essa descrição, né? E aqui para todas as pessoas, porque a pessoa fala, o que eu vou fazer naquela reunião? E a pessoa não está preparada para aquilo, então
Você coloca um título, né, que as pessoas vão entender o que está acontecendo já prepara ali uma descrição, isso já faz parte, tá, gente, desse processo claro que você vai criar para a pessoa, né? Então, a hora que você entra na reunião, e aí é muito, né, tipo assim, não adianta você ficar igual uma estátua lá, super sério, né? Então, assim, as pessoas estão chegando na reunião, começa um assunto diferente, alguma coisa ali que, sei lá, aconteceu, apareceu um cachorro ali na câmera, né? A gente está no mundo remoto, já começa falando aqui para gerar aquele ambiente de segurança, a pessoa entender e saber, porque se a pessoa vem despreparada, ela não vai estar segura para aquilo que ela vai falar, tá? Então, e o Carola, ele fala muito também da diretiva primária, ou seja, a Malu tá aí, eu aprendi isso com ela, ela fala, olha, em retro eu sempre leio os acordos, eu sempre leio a nossa diretiva, o que significa uma retrospectiva, tá? Porque pode ter alguma pessoa ali que não está, é a primeira vez no time. Então, fazer esse alinhamento, tá, gente, é extremamente, e você só vai conseguir guiar as pessoas se elas confiarem em você e elas saberem qual é o objetivo que você quer, tá? Então, assim, se você não deixar claro, você não vai ser o guia do grupo. Tá? Então, assim, esses são os pontos essenciais, né, que os autores trazem aí sobre guiar pessoas e sobre essa importância. E aí a gente tem o próximo tópico, que é Cortella. Quer falar criar conexões. Quando a gente fala criar conexões, muitas vezes as pessoas estabelecem, quem é da área de vendas ouve muito essa palavra, rapport. O que é rapport? É nada mais, nada menos que o vínculo. E como que a gente cria esse vínculo? Principalmente fazendo as perguntas certas. O que é uma pergunta certa? É você entender, e aí vem muito da questão da inteligência emocional, é você entender a situação e perguntar. Existem perguntas iniciais de, por exemplo, o que você está tentando entender? Por exemplo, se você está num feedback, você tem uma pergunta inicial qual que é a perspectiva do que você quer prover, o que eu quero passar para aquela pessoa. Já começa com uma primeira pergunta, é uma pergunta inicial, né? Se você está numa retrospectiva, tentando entender um assunto, vocês não começam de tipo, galera, o que deu de errado na nossa última sprint? Então, é uma pergunta inicial, ela é a primeira coisa que você vai conseguir trazer a abertura para falar do assunto. Dependendo da forma como você está trazendo, você pode trazer um segundo tipo de pergunta, que é as perguntas de reação. Então, por exemplo, quando você está simplesmente tentando ganhar um entendimento, ou então simplesmente fazer pequenas provocações para que gere um consenso de, por exemplo, quando a gente dividiu em grupos, teve uma hora que eu fiz uma seguinte pergunta: vocês concordam com essa ação? Do que foi dado com esse entendimento? As pessoas, não, umas concordaram, outras, eu tenho uma visão um pouco diferente. Então, você consegue sentir a reação e ver a perspectiva das pessoas, né? Perguntas exploratórias, o famoso e se? E se pensou por essa forma? O que aconteceria se acontecesse tal pergunta? Então, começar a adotar uma questão de curiosidade. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não quer impor, a gente quer entender. Principalmente quando a gente está facilitando, a gente precisa ter um entendimento. Lembra que lá no começo a gente falou sobre ter um consenso? Então, as perguntas exploratórias ajudam a ter esse entendimento e consenso com todos. Então, a gente tem que ter muita abertura para poder fazer esse tipo de pergunta exploratória. E, por fim, perguntas de verificação. É aquele, eu entendi que foi isso, 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 isso. Tá ok? Então, beleza. E, por fim, você encerra, faz perguntas de conclusão. Existe mais alguma coisa que não foi relevante aqui e que vocês gostariam de trazer? Ok, beleza? Então, além de você fazer as perguntas certas, você está gerando mais confiança, você está praticando a escutativa, você está garantindo que tem um entendimento e consenso de todos, e é assim que você forma principalmente a conexão com todos dentro da reunião. No próximo tópico. Bom, observar e intervir.
Esse ponto aqui, gente, no treinamento, já tipo assim, aquela expectativa, quando você lê o livro, você fala, ele vai me ajudar. Não, tá? Não tem bola de prata, não tem nada, tá, gente? E vai depender muito da sua situação, tá? Vai intervir, não vai? Depende. É o famoso depende, tá? Mas é interessante que só interfere ali na reunião se você observou. Se você não observou, é uma sequência, tá? Porque se você não observou, você vai falar alguma coisa e vai destruir a reunião. Porque o que você tem que analisar, né? Tipo assim, ela é uma linha muito tênue do resultado. Ou você vai, tipo assim, acabar com a reunião, de acordo, dependendo do que você interferiu, ou você realmente vai chegar naquele resultado, tá? Então, aí tem esse ciclo, né, que eles passam sobre intervenção, mas eu quero falar um cenário real meu sobre intervenção, tá? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, em que momento eu vou intervir ou não, tá? Eu vou contar esse de sucesso lá, mas no final eu vou contar do não sucesso, tá? De um ponto que eu não tive sucesso, mas eu vou contar aqui para vocês. Nós estávamos uma semana ali do time, uma semana um pouco mais, digamos, mais complexa ali para o time, um pouco mais de estresse. E era na sexta-feira, a gente já tinha acontecido ali dá para perceber ali algumas respostas um pouco diferentes, tanto do tech lead para um desenvolvedor específico, exatamente pelo estresse que estava acontecendo. E aí, numa daily, né, o desenvolvedor começou a falar, e pelo que ele estava conversando, ele falou assim, olha, eu tive esse problema, isso aumentou e tal, e aí eu comecei a perguntar, fazer essas perguntas, né, tipo assim, para entender mais o cenário, ver o porquê aquilo aconteceu e não acontecer de novo. E aí, o tech lead, como ele estava numa fase um pouco mais alterada, ele foi falar, e quando ele abriu a boca para falar, né, ele foi rebater o desenvolvedor, e naquela hora eu intervi. Eu falei assim, pessoal, é o seguinte, esse ponto aqui, vamos tratar em outro lugar? E foi assim, algo que, tipo, parou a reunião ali, né? E a gente continuou com a daily. E eu recebi algumas mensagens de outras pessoas no time, no chat. Nossa, Denise, o jeito que fez assim, fulano pareceu culpado e não era. Eu falei assim, não, peraí, eu vou resolver isso. Eu sei que as questões estão estressadas, o pessoal está estressado e tudo mais. E aí eu chamei, né, separadamente, tanto o desenvolvedor quanto o tech lead. Eu expliquei para eles as situações, e o tech lead surpreendeu. Eu falei assim, olha, eu interrompi para não tirar a sua posição e esse lugar que você está unindo o time, porque talvez você ia dar ali uma resposta para aquele desenvolvedor que era extremamente essencial, ia desmotivar ele, né? Então, e aí a gente conversou, os dois entenderam, a gente mudou ali a fala, entendeu o problema separado, tá, gente? Então, assim, por isso que eu falo, tem que observar, tá? Então, às vezes, porque se eu, por exemplo, naquele momento, se eu deixasse o tech lead responder, talvez ia gerar um climão no time. E eu não podia fazer aquilo porque aquele tech lead era extremamente essencial e eu sabia que ele estava passando por uma situação um pouco mais delicada aquela semana, tá? Então, assim, só interfira, tá, gente? Analise e verifica como você vai interferir. Nesse momento eu interrompi, mas muitas das vezes você pode interromper e interferir fazendo perguntas, parafraseando, porque quando você parafraseia, a pessoa explica de uma outra forma e talvez aquela que estava assim, nossa, já não estou gostando dessa resposta, ele passa a entender o outro, tá? Então, assim, eu dei um exemplo aqui real, não fui na teoria, tá? Para vocês entenderem que existem momentos diferentes que você pode, então, assim, observar. E estar dentro da facilitação, gente, fazer parte disso, tipo, não vai fazer só uma reunião, tem que organizar, tem que pensar, mas não vai fazer lá só por fazer, porque você não vai conseguir ter esses resultados. Próximo. Boa. Vamos lá, consenso ou consentimento? Vou dizer uma coisa que são duas coisas totalmente distintas, né? Consenso significa acordo comum entre todos. Consentimento significa entendimento de todos, porém nem todos concordaram. Então, quando você tem um ou outro, consenso é ideal quando você está trabalhando com grupos pequenos, no máximo 3, 4 pessoas. Porque é mais fácil você ter um consenso de um pequeno grupo do que um consenso de um grupo grande. Para isso, você tem um consentimento. E é aí que muitas pessoas pecam na hora de trabalhar numa facilitação. Elas pegam consenso ou consentimento. Na maioria das vezes, e eu digo por experiência própria, muitas vezes das facilitações que eu tentava corrigir, eu pegava consenso num grupo muito grande.
Isso eu pecava muito. Então, assim, quando você trabalha o consenso ao invés do consentimento numa equipe grande, você está tentando trazer uma imposição que, por N motivos, as pessoas pensam muito diferentes. E quanto maior o grupo, maior as divergências. E você tentar facilitar no sentido de tentar pegar, agradar todo mundo, você não vai conseguir. Então é por isso que você precisa ter esse discernimento. Eu estou tentando ter um consenso ou um consentimento. Tenha sempre em mente isso. A principal mensagem que você deve pegar é nisso aqui. Você sempre fica focando no, eu estou tentando pegar um consenso ou um consentimento. E a partir daí você faz as perguntas, eu estou fazendo da maneira correta, no sentido de, as discussões estão tendo muito nexo no que a gente está falando. Muitas vezes a discussão é tão rica, porém ela diverge do ponto principal. Então é o seu papel entender isso e trazer o pessoal para o consenso. Aí você trabalha o consenso. Galera, esse não é o foco que a gente está tendo. Vamos puxar de volta. Isso aqui é importante, mas a gente trabalha numa outra coisa. Anota lá no parking lot, traz o consenso da equipe para o consentimento. Então, basicamente, esse é o jogo de cintura que a gente trabalha aqui, tá? Fala aí, Iri. É interessante, Ortega, você falando isso, eu lembrei das disfunções do time, e tem muito a ver, né, quando a gente está falando ali de consentimento, o quanto a gente conseguiu criar a confiança, porque muitas das vezes você não precisa concordar, mas você precisa confiar no seu time. Você precisa confiar na decisão que o seu time está tomando. E a pessoa, como facilitadora, ela pode guiar as pessoas nessa confiança. Tipo assim, olha, realmente, a pessoa vai, e ela tem que ser aberta ali, dizer, olha, não me sinto assim, não era isso que eu gostaria, mas eu confio. E isso vai trazer muito mais união para o time e a galera vai comprar a ideia, né? Então, assim, é muito importante, gente, fazer um ambiente seguro para que as pessoas, mesmo não concordando, tá? Mesmo não é exatamente aquilo, mas eu confio que o meu time está tomando a melhor decisão. Isso aí. É isso. Bom, falando um pouquinho, a gente falou basicamente pura teoria, a gente falou um pouquinho da nossa experiência, mas de fato, o que a gente pode pegar e implementar a partir de hoje? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar a reunião. Sem essa preparação, a gente não consegue facilitar. E a primeira coisa que vocês têm que pensar, quando vocês forem facilitar, é se você está atingindo essas três vertentes, o antes, o durante e o depois. Você está levando em consideração esses três pilares? No antes, você conhece os participantes, a gente falou isso, de entender se é realmente necessário uma reunião, como a gente falou, tempo é dinheiro. Evite ficar falando reunião da reunião da reunião, alinhamento da reunião, isso é desgastante. Então, se você precisa fazer um alinhamento da reunião, pare, porque você não está fazendo o trabalho correto da preparação, porque o alinhamento do alinhamento do alinhamento não existe. Então, obtenha o máximo de informações para planejar para a reunião. A gente entende que muitas vezes, no calor da situação, principalmente, a gente quer agir rápido. Mas é nesse momento que a gente precisa parar realmente, respirar e falar, ok, o que eu preciso fazer? E se planejar de fato. No durante, a primeira coisa está escrita assim, execute o planejamento, mas com cautela. Eu estava até brincando aqui com a Dê agora há pouco, antes de começar essa reunião. A gente tem um roteiro preparado, mas muitas vezes a gente pode sair fora do percurso porque a gente ou lembra uma coisa que não mencionou no preparatório e você quer falar. Então, esteja aberto às dinâmicas e também, muitas vezes, o planejado que você tem, no calor do momento, você vê que está tão produtivo o assunto que você decide mudar a estratégia por conta do ambiente. Então, muitas vezes, o próprio ambiente nos faz repensar essa ideia. Então,
Se ele está atingindo o objetivo que você precisa, tá tudo bem. Não tem problema você fugir um pouco do assunto desde que você esteja seguindo com o objetivo, tá? Então, existem algumas coisas que a gente possa fazer, principalmente para entender o calor do momento, se as pessoas estão com o saco para debater aquilo, que muitas vezes vocês precisam tomar cuidado, check-in. O check-in é uma forma excelente de você saber como que as pessoas estão naquele momento, não necessariamente só por falar, eu estou bem para falar dessa reunião. Não, muitas vezes o check-in você entende qual é o assunto a ser debatido? Muitas vezes as pessoas entram para a reunião, foi o que a Dê falou, de supetão assim, e não sabe que realmente vai discutir para aquela reunião. Então, o check-in, não necessariamente vocês podem fazer um check-in para saber como as pessoas estão, mas vocês podem refletir o check-in eu posso fazer para saber se as pessoas estão alinhadas para falar daquele assunto. Muitas vezes, dependendo de como for o seu estado atual, você precisa trazer um alinhamento para todos antes de começar essa reunião. Então, é importante ter essa fase aí do check-in da reunião. Então, lembrando, check-in não é somente saber se a pessoa está apta para aquela reunião, e sim se ela está preparada para aquela reunião. E definir ações. Isso também deve ser feito durante. Então, vocês devem dar nome aos bois, né? A gente fala, muitas vezes, as pessoas precisam ter colaboração e assumir responsabilidades dentro daquela reunião. E, na parte do depois, documentar, deixar claro quais são os próximos passos e determinar um período, caso seja necessário, para validar se realmente aquelas ações foram feitas, se precisa de algum acompanhamento, entendeu? Então, para qualquer reunião, a gente tem que seguir essas três vertentes. Porém, uma coisa que a gente não mencionou até aqui, eu acho que vale a pena reforçar, é o seguinte: quando a gente está facilitando, a gente é responsável, por exemplo, pela tomada de decisão? A gente é responsável pelo time box? Não necessariamente. Muitas vezes, o calor da reunião pode tomar diferentes cursos, e você precisa definir qual que é o papel de cada um. Então, quando você está facilitando, você tem várias vertentes. Então, você pode ter um conselheiro, você pode ter um gestor, você pode ter o líder e você pode ter o facilitador por si só. Muitas vezes, as pessoas fazem essas 4 funções ao mesmo tempo. Porém, você tem que analisar e ver se você consegue delegar algumas delas para 2 motivos. Um, trabalhar a colaboração entre todos e eles entenderem qual que é a função de um facilitador. E segundo, para que você também consiga ter foco no que você vai trazer. Então, muitas vezes a tomada de decisão você delega para algum membro da equipe, a gestão do tempo você traz para outra pessoa, porque é uma visão imparcial de quem está tomando o tempo da reunião. E também o líder da reunião pode ser aquela pessoa que tem mais expertise sobre determinado assunto, não necessariamente a pessoa que está facilitando. Então, saber delegar essas funções dentro de uma reunião também é importante, tá? Bom, falei demais. Não falou não. Bom, gente, reunião, tá? Esse aqui, às vezes, a gente vai ali para a teoria, o mundo perfeito, mas, na verdade, a gente sabe, quando a gente vai para a realidade, acontecem outras coisas que interferem nisso, né? E esse ter o controle, né, das funções está muito ligado ao autoconhecimento. Gente, se você não está bem, pede para remarcar a reunião, se você é o facilitador, tá? Por quê? Porque é essencial que você também esteja bem emocionalmente para aquilo, tá? Por quê? Porque às vezes até você, como facilitador, e aí a gente tá falando muito de ser neutro, tá? Mas aí, em alguns momentos você não vai ser neutro, você vai ser um participante, tá? Ali. E talvez uma frase, uma fala de uma pessoa pode interferir, você acaba levando para o lado pessoal, e aí acaba você, querendo ou não, você acaba, como facilitador, você vai enviesar para aquilo que você quer ou para aquilo que você está sentindo. Então, assim, é muito importante. Se conheça. Se você não estiver bem, não faça, tá? E aí, nas reuniões, né, uma das principais ali que os autores trazem pra gente é o bate-boca,
né? Então, assim, começou ali, a gente tem que ter muito a noção do que a gente perceber se a gente está tendo um conflito, né, de ideias, ou a gente está ali tendo, né, uma discussão mesmo, isso a gente tem que prestar atenção, porque o conflito de ideias, ele vai gerar coisas legais, e você, como facilitador, pergunte, a hora que você está, um está colocando uma ideia, o outro colocando outra, você pode ir perguntando outras, e aí você dá liberdade para outras pessoas perguntarem, e aí chega ali numa solução muito bacana. Agora, se tiver, né, se você reparar que está tendo uma pessoa está tentando anular a outra, aí já não é uma discussão, um conflito de ideias, né, a gente já está partindo para uma discussão, e aí é momento de muitas vezes, tá, eu nunca fiz isso, tá? Mas eu já vi facilitadores de ter que encerrar a reunião mesmo, dar 5 minutinhos, 10 minutinhos, conversa com as pessoas, porque não adianta, tá, gente? Você vai dar lá o intervalo de 5 minutos, vai voltar para a reunião, mas não conversou com ambas as partes, não acalmou, isso não adianta. Então, às vezes, você vai precisar mediar, tá? Então, assim, você tá como facilitador, às vezes você vai sair para mediar. Não é tão interessante você mediar no meio ali de todo mundo, tá? Mas às vezes é necessário, tá? De volta a estaca zero, é aquela reunião do alinhamento, aí as pessoas começam devagar do assunto, tá? Então, você tem que ter aquilo, interfere muito quando você ver que as pessoas estão saindo, e ali, isso vai muito do acordo, tá? Então, assim, daquele acordo que você fez inicial, faça esse acordo, olha, pessoal, se eu verificar que vocês estão devagando, indo para outros assuntos, eu vou interromper e vou trazer vocês. E aí, ninguém vai se sentir ofendido por isso, tá? E aí, uma outra coisa, mais pessoas, mais contribuições, na verdade, não. Porque as pessoas podem ter ideias completamente diferentes, e se a gente não setar o objetivo da reunião ali, vai ficar várias ideias, e as pessoas não vão chegar ali naquele consenso, no objetivo que a gente precisa, né? E o alinhamento, tá? Eu já falei, mas aí eu quero contar aqui, eu falei que eu ia contar um não sucesso, e eu vou contar, né, que é muito importante, né, você se conhecer, e aí o facilitador, como ele ser neutro. No início ali, quando eu me tornei Scrum Master, eu estava numa retrospectiva, e nessa retrospectiva, uma pessoa levantou um ponto, tá, que eram 2 pessoas que eu gostava muito, e aí que tá o problema, eu já comecei falando, né, eu gostava muito, né, e aí uma levantou um ponto que a outra fez e não gostou. E aí, o que eu fiz? Como eu percebi, assim, olha, ela tá atingindo ali aquele problema que aconteceu e tá trazendo, a outra pessoa vai ficar chateada. O que eu fiz? Então vamos para o próximo tópico. Eu não explorei. E o fato de não ter explorado aquela situação gerou uma sensação, olha, eu não estou sendo ouvido, e depois eu recebi esse feedback. Então, quando uma pessoa, independente da maneira que ela colocou, se você sentir que ela está trazendo ali de uma palavra que vai talvez gerar um conflito, né, tente usar outras palavras, outras perguntas que vai amenizar, tenta entender, buscar o sentimento da pessoa na palavra, tá? Que isso vai ajudar para que as pessoas não tenham ali aquele conflito. Mas nunca deixe de ouvir as pessoas, tá, gente? Porque você, como facilitador, você também pode gerar uma disfunção na reunião se você não estiver atento àquilo, e tira, né? Nesse momento é muito importante você ser neutro, para que você não vá para nenhum lado, tá? E o próximo, gerencie o tempo, tá? Quando você tem o gerenciamento de tempo, o pessoal vai estar mais focado, vai estar mais com objetividade, tá? Então, vai ter oportunidade para falar para todos, porque ele vai saber, olha, esse momento eu preciso falar menos, né? Aqui, ó, que nem percebi que eu já falei um pouco mais, eu vou cortar porque tá dando o tempo, entendeu? Então, você, né, o Bruno nos ajudou ali com o time, tá? Então, você tem um maior controle, né? E quando você não tem, você vai ter conversa sem, digamos assim, sem a pessoa só vai falar e não vai concluir, tá? Então, aí impacta nas outras agendas, né? A gente, trazei para outra, tá? Eu cheguei no momento de atrasar 20 minutos para uma outra reunião, que era de meia hora, então é horrível, tá? E aí, a gente também tem aquela sessão que tá uma bagunça. E o efeito pipoca? Gente, para quem está facilitando, é extremamente importante o efeito pipoca. Isso significa, se você está colocando uma dinâmica, tá? E você falou alguma coisa que as pessoas estão falando ali, naquele momento, aliás, vai iniciar, é igual pipoca micro-ondas mesmo, tá? Inicia ali frio, não começa a estourar, e aí você tem que fazer as perguntas. Você vai ter que ficar promovendo, promove a discussão. Começou, o pessoal está discutindo, legal, deixa fluir, a não ser que você tenha aquele time ali, mas aí, percebeu que o pessoal não está colocando mais card? Percebeu que o pessoal não está comentando? Encerra e vai para outra, assim você ganha ali o time box, não fica esperando, tá? E uma das coisas também que aconteceu, o Bruno tá aí, eu lembrei muito disso,
A gente estava numa retro, foi a primeira retro assim, que eu fui ali com eles, e aí tinha dos pilares ali da retro, não estava tendo cards, né? Eu falei assim, olha, poxa, porque eles não estavam conseguindo pensar. Eu falei, não, tudo bem, vamos pular esse ponto aqui, vamos para outro. Por quê? Porque a gente não pode se apaixonar, tá? Não se apaixona por cumprir tudo, tá? Mas o essencial tem que estar ali. Então aquilo foi essencial, porque eu estava forçando numa sexta-feira, cansativo para eles, porque eu descobri isso no check-in, tá? Que eles estavam cansados, então assim, para que eu ia ficar explorando aquilo, sendo que o essencial da reta eu já tinha conseguido? Então assim, esse efeito pipoca, saber lidar faz toda a diferença, tá? Porque você vai ganhar e não vai ficar aquele negócio chato, todo mundo parar na reunião. Bom, e esse é o efeito pipoca. Pega agora com você. Acabando já, pessoal, tá? Como bom facilitador, a gente tem que cumprir o nosso storybox, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas de apoio. Bom, aqui são algumas coisas que eu simplesmente falo. Não vou dar dicas assim de ferramentas tal. Eu vou dar duas dicas sobre como que a gente pode facilitar melhor. Então, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre Miro, tá? Miro, Mural, todas essas coisas são ferramentas que a gente tem para fazer a facilitação. Então, eu não vou falar disso porque já foi falado em outras vezes. Mas eu vou falar sobre duas coisas que a gente acha muito importante. Eu não sei se todo mundo conhece, mas essa é uma página que existe na internet, existe há muito tempo. Quando você tiver alguma dúvida de como você quer extrair o melhor de uma reunião, eu sugiro que você vá nesse website e procure. A dinâmica que eu usei com vocês é uma adaptação de uma dessas coisas que eu fiz. Então, por exemplo, quando a gente quer tentar entrar num consenso e trazer ideias para começar uma discussão, eu usei aqui no caso o One, Two, For All. Na verdade, 1 minuto sozinho, 2 minutos em duplas ou trios, 4 em grupos de 8 e depois você faz com todo mundo. Então, isso aqui ele ajuda bastante a colaboração. E eu fiz esse teste com vocês. Então, não necessariamente vocês precisam ter alguma coisa em específico para praticar isso. Então, usem eles no dia a dia de vocês. E o segundo, esse aqui infelizmente é em inglês, está em trabalho para ser traduzido em português, mas ainda não tem previsão, tá? O segundo, ele tem página em português, que é o Fun Retrospectives. Apesar do nome dizer que é retrospectiva, ele tem a versão de energizadores, quando você quiser fazer um check-in um pouco mais animado. Ele tem várias coisas que você pode também pensar na sua reunião. Então, quando você quiser fazer alguma coisa fora da caixa, consulte aqui. Por exemplo, eu quero pegar um insight. Como que eu vou dar uma dinâmica para pegar insight? Aqui você consegue também. Algumas coisas vieram do Liberating Structures, mas algumas coisas a própria Carole se coloca apesar disso. Beleza, pessoal. Passamos 1 minuto do nosso tempo, temos 5 minutos para perguntas e respostas. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para todos que vieram até aqui, disponibilizaram. 35 pessoas, ou seja, tivemos uma retenção bem grande. Então, obrigado a todos que ficaram até o final. Obrigada, gente. E é isso. Bom almoço para vocês. Muito obrigado, Ortega. Ótimo. Pessoal, alguma dúvida? Eu queria dizer que foi maravilhoso. Gente, que palestra perfeita. Assim, aprendi um monte com vocês agora. Obrigada por terem trazido esse conhecimento. Com certeza, daqui para frente vai mudar muito. Eu sou uma das pessoas que eu quero ser democrática demais e às vezes eu me atrapalho com a quantidade de pessoas que tem, sabe, no evento, e essa dica aí do consenso, foi fundamental. Muito obrigada. Uma coisa que eu vou falar, essa apresentação que a gente fez foi baseada num treinamento que é baseado num livro chamado A Arte da Facilitação. É um livro super barato que está no Kindle, se não me engano, para quem tem Kindle é gratuito, mas eu comprei porque eu não tenho Kindle e eu paguei, acho que foi 20 e poucos reais. Existe o treinamento da Carole também, a Dê fez o treinamento pela Carole. Muito bom. Mas eu leio só o livro. Só de ler o livro já traz muita coisa pra gente. Então, fica a dica aí de leitura para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, entender um pouquinho sobre, principalmente nos pilares, eles dão bastante dicas. Então, no livro, quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso,
fica à vontade. A gente trouxe aqui a essência, que acho que é o que vai mudar a vida de muita gente aqui, mas ajuda. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum ponto? Essa dupla dinâmica, viu? Eu não podia esperar menos mesmo. Valeu, Primeira valeu. vez, ainda até. Nossa, igual meu sobrinho fala, foi perfeitinho. Eu só espero não ter perdido meu yin. Não perdeu não. Beleza, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Bom almoço para vocês e fiquem nas próximas palestras que também estão muito boas. Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam de dar o feedback de vocês, preencher a lista de presença. Muito obrigado, turma. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Pessoal. Tchau.